E eu vou trazer informações ao vivo com a Nájila Fernandes para falar como que os bombeiros estão trabalhando no atendimento aqui da região de Teresina. Inclusive, já soube pelos números que foram levantados ali pelo Naan e pela Ana, que 40% dos incêndios em Teresina acontecem na zona leste da capital. Boa tarde, Nájila. Boa tarde, Joelson. A você e a todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Inclusive, esse incêndio que acabou atingindo parte ali do Troca-Troca, no centro de Teresina, que o Bartolomeu Almeida acabou de mostrar, está entre as 10 ocorrências, Joelson, registradas em 2 dias, no dia 10 e no último dia 11. Para mim, para você, essa quantidade de 10 ocorrências, sejam incêndios, queimadas, enfim, em apenas 2 dias, parece muito. E é de fato, não é? Mas para o Corpo de Bombeiros está dentro da expectativa esperada para este período do ano, que já é aí o nosso começo praticamente de BR-Obró, ou seja, temperaturas mais elevadas, umidade mais baixa, sensação térmica, sensação de calor bem mais alto. Tudo isso aí são gatilhos para que sejam registrados focos de queimadas, incêndios também. Como o Corpo de Bombeiros vem trabalhando, inclusive bem estruturado, com um número dobrado de equipes, também um número dobrado de integrantes que fazem parte dessas equipes que atuam não só em Teresina, mas em todo o estado. Eu vou conversar agora, Joelson, com o Coronel Egídio Brito, que vai passar mais informações para a gente. Coronel Egídio, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação. Só na zona leste de Teresina, 3 bairros registraram nesses 2 dias ocorrências, bairro Jockey, São Cristóvão e bairro de Fátima. Ali tem alguma característica específica que se diferencia de outras zonas da cidade ou não? Sim. Nosso boa tarde para quem nos assiste. A diferença é porque nós temos aí bairros onde temos um maior número de terrenos baldios, terrenos estes que não foram limpos no momento adequado e quando chega neste período do ano, termina por serem atingidos por esses incêndios. A vegetação seca, a temperatura aumenta e termina, por vezes, até as pessoas resolvendo limpar através do fogo, o que é uma prática que não podemos recomendar e nem aceitar, porque contribui para a piora da qualidade do ar, para o aumento da temperatura, sem falar da possibilidade de se propagar para outros locais e aí termos danos bem mais significativos. Mas tudo isso, como você falou, dentro das expectativas, dentro do que vem acontecendo nos últimos anos. Tudo em conformidade com as estatísticas, ou seja, uma maior quantidade de incêndios nesse momento na região sul do estado. Com o passar dos meses, esses incêndios vão ocorrer em uma maior quantidade na região norte, tá certo? Não é uniforme essa quantidade, mas Teresina já começa a sentir os reflexos, o que é normal do final de julho, pelo mês de agosto, tendo aí o seu pico no BR-Obró. O que temos para dizer para a população é que este ano, diferente de outras oportunidades, como já foi dito, nós temos um maior número de equipes só para incêndio, todos os dias. Além de que essa equipe sofreu um aumento no seu efetivo, ou seja, temos mais pessoas empregadas para fazerem o enfrentamento das ocorrências de incêndio. É bem verdade que, por vezes, pode surgirem ocorrências ao mesmo tempo e as equipes já estando empregadas, já que a gente percebe um aumento no número de ocorrências a partir das 11 da manhã, pode ser que a resposta não seja aquela esperada. Imediata, mas que as pessoas fiquem tranquilas no seguinte aspecto: existe um número maior de equipes, as equipes são maiores do que os outros anos. Isto eu estou falando para a capital. Para o estado do Piauí, trabalharemos de maneira integrada, como foi em outros anos, mas dentro desse reforço que tivemos de efetivo, de viaturas, de equipamentos, trabalharemos com SEMAN, Defesa Civil, ICMBio, Polícia Militar, IBAMA, todas as suas equipes empregadas nessas ocorrências que, porventura, venham ocorrer no sul do estado, mas aí trabalharemos de maneira integrada para fazer o enfrentamento dessas ocorrências. Inclusive com as brigadas em cada município?
Os municípios que possuem brigadas, né, elas serão acionadas, os contatos já estão todos devidamente distribuídos, serão acionadas para fazer um primeiro enfrentamento, para fazerem uma descrição do que é que está acontecendo, fazer um relatório do que está acontecendo e aí, sendo necessária a intervenção de outras equipes, que estas efetivamente atuem e se consiga debelar os incêndios. Joel, eu conversava agora há pouco com o coronel Egídio Leite, ele me explicava uma parte interessante que muita gente não sabe, até para diferenciar um incêndio de um fogo. Um incêndio, na verdade, é quando aquele fogo ele sai do controle. Por exemplo, nesses 2 dias, nesse final de semana, foi registrado também fogo em um trecho da BR-343, sentido Teresina Altos. E aí a gente imagina que isso pode acontecer, por exemplo, com alguém que vai passando, às vezes mesmo de carro, tá fumando e solta ali aquela bituca de cigarro ainda acesa e isso de fato pode provocar até um incêndio. Mas nesse período também é um período em que proprietários que moram ali em volta da BR também, próximo da BR, devem praticar o que chama de aceiro. Vou até pedir aqui para o coronel explicar para a gente, o senhor estava me explicando. Esse é o período ideal, mas que há necessidade também dessas pessoas que fazem esse fogo ficar em alerta justamente para que ele não saia de controle. O que acontece muitas das vezes é que proprietários em margens de BRs, não conformados apenas com o acero que fazem com máquinas, terminam por atear fogo entre a sua propriedade, a sua cerca e a margem, para evitar que ocorra um incêndio no momento, para evitar que o incêndio em outras ocasiões nessa margem de BR termine atingindo a sua propriedade. Com isso ele aumenta a margem do acero. Se ele faz isso nos horários adequados, com um número de pessoas que irão efetivamente combater, no caso de uma propagação, termina ele aumentando uma margem de segurança, tendo aceros mais alargados. Então, por vezes, o que acontece são que as próprias pessoas ateiam esse fogo naquela vegetação seca para aumentar a sua margem de acero e, assim, a sua segurança. Certo, coronel Egídio, mais uma vez muito obrigada pelas informações e também esse é o período mais apropriado para essa prática do acero, Joelso, porque a tendência agora é de fato entrarmos no BR-Obró, as temperaturas vão ficar ainda mais elevadas, o tempo mais seco, a umidade mais baixa, então fica mais arriscado fazer acero daqui para frente. Até agora, o ideal é que seja feito com essa devida observação e cuidado para que o fogo não saia de controle e não se torne um incêndio. Joelso. Muito legal, essa eu não sabia, informação da Nájila aqui pra gente. Fogo é quando você coloca o fogo ali e está sob controle. Se saiu do controle, passa a ser considerado tecnicamente um incêndio. Muito legal, Nájila. Ótima tarde para você, Nájila Fernandes, falando a respeito dos cuidados que nós precisamos ter sempre. Tá? Cuidado que todo mundo precisa ter para proteger em relação a essa questão das queimadas.